Sem motivo vou vivendo por aí, por viver. Meus valores estão confusos, reprimidos por você. Troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir. E viver já nada mais significa, até já me esqueci. Volto para casa onde eu procuro me esconder de pessoas que acreditam meus problemas resolver. Mas eu insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber. E ainda espero cada dia sua volta, é só você querer. As lembranças me chegam sempre em noites tão vazias e mexem tanto com minha cabeça, que quando o sono vem o dia já nasceu. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente, de reviver aquele nosso grande amor. Tantos planos, sonhos feitos em pedaços por você, que tolice tanto amor desperdiçado por nós dois. E na solidão me agarra qualquer coisa que ainda resta desse amor, pra sentir sua presença novamente, seja como for. As lembranças me chegam sempre em noites tão vazias e mexem tanto com minha cabeça, que quando o sono vem o dia já nasceu. A distância, as lembranças. Espero meus amigos que acompanham nosso programa que eu tenha cantado bem, né? Que essa música aqui é linda, né? Vivendo por Viver. O autor é Márcio Greik, você lembra do Márcio Greik? E quem canta é o Rei Roberto Carlos, né? Eu acho linda essa letra aqui, né? O rapaz muito apaixonado, né? Então com muita confusão na cabeça e esperando um grande amor que se foi, né? Ele não esquece e tem aquela esperança que ainda volte, né? E assim está começando mais um programa do Varela. Acesse Jonas Varela e clique pesquisar no YouTube e acompanhe o programa do Varela que está começando agora, o Varela no ar. E na direção geral, Lucas Varela, Nayara Varela, Mona Lisa Varela. E para os nossos queridos ouvintes, as indicações do nosso programa. Varela Clínica de Estética e Beleza, beleza completa em um só lugar. Mais de 500 serviços para homens e mulheres. Rua Oswaldo Cruz, 1660, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. E os telefones 85 3224 7018, 3224 0783. Acesse varelaesteticabeleza.com.br. Check-up, apresentação Natália Varela, domingo 20 horas, TV Diário, o assunto é saúde e beleza. Um programa para toda a família. Programa 100% Jesus, apresentação missionária Natália Varela, sábado 23 horas, na Rádio Vida FM 102,9, Fortaleza, Ceará. O programa Vida News, jornalístico com credibilidade e competência na apresentação de Felipe André e Natália Varela. De segunda a sexta-feira, meio-dia, na Rádio Vida FM 102,9, em Fortaleza, Ceará. E meus queridos ouvintes que acompanham o nosso programa, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor. A minha alegria consiste em fazer a tua vontade. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Oswaldo Timbó, tudo bem, Oswaldo Timbó? A palavra do Senhor é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. E na palavra do Senhor nós dizemos hoje, saiu aqui, não sei como foi, deixa eu ver aqui, Lucas, Mateus,
9, né? Peraí. Justamente nós vamos, no nosso programa de hoje, nós vamos fazer a leitura do livro Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 1, o paralítico. Evangelho segundo Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. E assim nos diz o Senhor em Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 1, o paralítico. Entrando num barco, Jesus passou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Mateus 9:2. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas, Mateus 9:4. Então alguns escribas pensaram, ainda é o 3, né? Mateus 9:3. É Mateus 9:3. Então alguns escribas pensaram, esse homem está blasfemando. Mateus 9:4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Mateus 9:5. Agora 9:5. Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e... Mona Lisa, eu não rafio o capítulo 9, não. Eu acho que eu estou desconfiando que eu fiz o capítulo 9, velho. Estou repetindo, velho. A escolha dos 12, que é isso? Tá tudo errado, velho. Eu acho que o 12 o 10 eu já fiz também. Eu acho que o senhor já fez. A pergunta de João Batista, como é que pode? Como foi que eu me atrapalhei desse jeito? Eu acho que é o 14, tio. Deixa eu ver aqui. Ah não, é o 13 mesmo. A cura do cego. É o 13. Frutos. Simeão. Sermão das parábolas, né? Olha, não sei como foi que eu errei aqui. Eu me atrapalhei, sabe? Mas não tem problema não, tá valendo? Não tem problema não. É o capítulo 13, né? É isso? Vamos fazer agora, né? Já tá em 8 minutos. 8? Deixa eu ver aqui o capítulo 13 aqui. Mas dá. Eu acho que dá. Continua depois. Eu vou fazer rápido aqui, né? Então, meus irmãos, eu me atrapalhei aqui, eu já fiz a leitura do capítulo 9. Então nós vamos ao capítulo... E o 10, o 11, o 12 e o 13. Nós vamos no capítulo 13 do livro de Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 1. O semeador, sermão das parábolas, o semeador. Mateus 13, 1. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Mateus 13, 2. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor, por isso ele entrou num barco e sentou-se ali, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Mateus 13, 3. Ele falou-lhe muitas coisas em parábolas. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Mateus 13, 4. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Mateus 13, 5. Outras caíram em terreno cheio de pedras,
onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mateus 13:6. Mas, quando o sol saiu, ficaram queimadas. E como não tinham raiz, secaram. Mateus 13:7. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram, sufocando as sementes. Mateus 13:8. Outras caíram em terra boa e produziram fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Mateus 13:9. Quem tem ouvidos, ouça o porquê das parábolas. Mateus 13:10. Os discípulos, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 10. O porquê das parábolas. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que lhes falas em parábolas? Mateus 13:11. Ele respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mateus 13:12. Pois a quem tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Mateus 13:13. Por isto eu lhes falo em parábolas, porque olhando não enxergam, e ouvindo não escutam, nem entendem. Mateus 13:14. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Por mais que escuteis, não entendereis, por mais que olheis, não vereis. Mateus 13:15. Pois o coração deste povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto. Fecharam os seus olhos, para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem, para que eu os pudesse curar. Mateus 13:16. Mateus 13:16. Felizes são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Mateus 13:17. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo, e não viram. Desejaram ouvir o que estáis ouvindo, e não ouviram. Explicação da parábola do semeador. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 18. Explicação da parábola do semeador. Vós, portanto, ouvi o significado da parábola do semeador. Mateus 13:19. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. Mateus 13:20. O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mateus 13:21. Mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Mateus 13:22. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem fruto. Mateus 13:23. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende. Este produz fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 24. O joio e o trigo. Jesus apresentou-lhes outra parábola.
O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Mateus 13, 25. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Mateus 13, 26. Passou. Pode continuar, depois eu digo. Divide, né? Tá certo. Mateus 13, 26. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Mateus 13, 27. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Onde veio então o joio? Mateus 13, 28. O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Mateus 13, 29. Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Mateus 13, 30. Deixai crescer um e outro até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 31. O grão da mostarda e o fermento. Jesus apresentou-lhes outra parábola ainda. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Mateus 13, 32. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto, a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Mateus 13, 33. E contou-lhes mais uma parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 34. As parábolas com cumprimento das Escrituras. Jesus falava tudo isso em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar de parábolas. Mateus 13, 35. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 36. Explicação da parábola do joio. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Mateus 13, 37. Ele respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Mateus 13, 38. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. Mateus 13, 39. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Mateus 13, 40. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. Mateus 13, 41. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino
toda causa de pecado e os que praticam o mal. Mateus 13, 42. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 43. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44. O tesouro e a pérola. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá, bem escondido, e, cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. Mateus 13, 45. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Mateus 13, 46. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 47. A rede. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que pegou peixes de todo tipo. Mateus 13, 48. Quando ficou cheia, os pescadores puxaram a rede para a praia. Sentaram-se, recolheram os peixes bons em cestos e jogaram fora os que não prestavam. Mateus 13, 49. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus dos justos. Mateus 13, 50. E lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 51. O escriba instruído no reino. Entendestes tudo isso? Sim, responderam eles. Mateus 13, 52. Então ele acrescentou: assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 53. Pela cruz, há glória, trevas e luz ao constituir a comunidade. Jesus em sua própria terra. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Mateus 13, 54. Ele foi para a sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga local, de modo que ficaram admirados. Diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Mateus 13, 55. Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 13, 56. E suas irmãs não estão todas conosco? De onde então lhe vem tudo isso? Mateus 13, 57. E mostravam-se chocados com ele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é valorizado em sua própria cidade e na sua própria casa. Mateus 13, 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E aqui, Monalisa Varela, nós concluímos o capítulo 13 do livro Evangelho segundo Mateus, o primeiro livro
do Novo Testamento na Bíblia Sagrada. Até lá. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Tudo de bom.